Abra sua Bíblia, Salmo 34. Salmo 34. Ainda falando um pouco sobre este mês, o Setembro Amarelo, falando sobre essas batalhas da ansiedade, da depressão, essas batalhas também do suicídio. E o Salmo 34 é um salmo importante para as nossas vidas, para a vida do povo de Deus. Eu sei que é um salmo bem conhecido, mas é um salmo que nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida. Deixa a sua Bíblia aberta, Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o teu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidades e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Pai Celeste, abrimos tua santa palavra nesta hora, neste dia, neste lugar, com os nossos irmãos, ó Pai, e proclamamos a Ti nesta hora. Dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade de compreender a Tua palavra, o Teu querer, e que, ó Deus, nesta noite a Tua palavra venha promover cura, fortalecimento, restauração, venha promover esperança, venha nos encher, ó Deus, da alegria do céu, e que o Teu Santo Espírito possa se fazer repousar sobre cada vida, sobre a vida daqueles que estão em sofrimentos, sobre a vida daqueles que estão sem esperança, sobre a vida daqueles que estão atribulados, angustiados, sobre a vida daqueles, ó Deus, que estão até mesmo perdendo a esperança da vida. Derrama nesta noite da Tua graça e do Teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 34 é também conhecido como Salmo da Romagem, é a peregrinação de Davi
de Sinai para Sião. E isso é algo importante para nós, porque é um salmo de caminhada, é um salmo de solidão, é uma experiência que Davi tem com Deus. E a vida nada mais é do que isso. A vida é caminhar e peregrinar em meio à multidão, estando só. A solidão é algo que a maioria de nós teme. Nós vivemos numa sociedade que cria em nós uma fantasia de que a gente vive com outras pessoas e que a gente pode encontrar pessoas que nos compreendam, que olhem para nós e são capazes de entender que estamos sofrendo. Mas esse desejo é o desejo que vem do bebê da madre. O bebê, ele chora e a madre vem em seu socorro. Nós vamos crescendo, vamos deixando de chorar e vamos deixando de experimentar o socorro da madre. A madre vai nos ensinando o caminho do amadurecimento, mas vivemos então em meio a uma vida simplesmente com essa angústia da vida, a angústia de que alguém nos corresponda em nosso íntimo, em nossas vidas. A depressão, a solidão, a angústia, a ansiedade vem de um coração que não consegue lidar com a sua própria solidão. Eu sei que é difícil entender que estamos sós, que estamos andando numa vida e que durante toda esta vida, todos que vão estar ao nosso redor não vão nos compreender. Você pode chegar e caminhar com uma pessoa 15, 20, 30, 40, 50 anos. Eu me lembro de uma boda de 65 anos que eu celebrei de um casal. E eu fiz a pergunta que quase todos os pastores fazem para esses que estão longevos em sua vida amorosa, em sua vida afetiva, e perguntei qual foi o segredo dentro desse casamento para que ele pudesse durar e chegar até aqui. Como vocês conseguiram lidar com essas coisas? O casal, o homem disse assim: pastor, no 15º ano de casamento eu desisti de entendê-la. E ela virou e falou assim: no primeiro ano eu já desisti de entendê-lo. Eu percebi que seria uma jornada muito difícil, pastor, porque ele era muito difícil. E ele do outro lado, e ela era muito difícil. A família toda reunida, todos começaram a rir. Eu falei, mas qual foi o segredo? Aquele homem disse o segredo, e é esse segredo que eu quero compartilhar com cada um de nós aqui nesta noite. Eu guardo isso no meu coração, porque existem certas lições que a gente vai aprendendo ao longo da vida, que nós precisamos aprender e viver essas lições. Aquele homem disse assim: pastor, eu não tenho mais expectativas em relação de uma alegria que ela possa me dar. Ficou um silêncio, e eu fiquei ouvindo aquilo, e aquele homem disse, continuando, ele disse assim: pastor, quando nós colocamos Cristo em nossas vidas, as nossas expectativas não estão mais no outro, mas estão em nós mesmos. Porque agora eu não preciso vê-la me amando, porque eu entendi que Cristo me amou e que agora eu estou aqui para amar a ela, não importa a circunstância. Mas não é isso que a nossa sociedade nos diz. Não é isso que muitas pessoas estão vivendo. Nós vivemos uma era de pessoas frustradas, de vidas frustradas. Davi está frustrado, Davi está angustiado, perseguido por Saul, perseguido por aquele que ele
estava ali, ajudou, cuidou. Quando Saul estava atormentado, Davi ia ao seu encontro, entoava louvores, cantava, e as suas canções acalmavam o coração de Saul. Mas não foi mais assim. A raiva de Saul, a angústia de Saul, foi se produzindo uma inveja tão grande que o levou então a desejar a morte daquele que lhe trazia a maior paz e o maior refrigério para a sua vida. Davi então foge de Saul. Davi então agora foge de estar no meio das pessoas a quem ele tanto amava. Foge porque ele agora é perseguido não somente por Saul, mas ele é perseguido também pelo exército de Saul. A vida, queridos irmãos, nós sempre estamos num planejamento de querermos viver dias melhores. Quantas canções nós temos sobre isso, de vivermos dias melhores, dias sem problemas, dias sem dificuldades, dias sem aflições. Se você perceber, o texto nos fala 4 vezes que o justo passa por muitas adversidades, por muitos problemas. Guarde esse segredo de Davi. No mundo nós teremos adversidades, nós teremos problemas, nós teremos dificuldades. Se você deposita suas expectativas de felicidade no dia do amanhã, pode ser que você nunca atinja esse gozo, esse júbilo na sua vida, essa experiência de alegria, de felicidade, pois o amanhã é sempre incerto para cada um de nós. É sempre incerto para a nossa vida. Hoje eu acordei, recebi uma mensagem do supermercado lá perto de casa e mandaram para a gente: estamos em luto. Faleceu uma pessoa que trabalhava no supermercado e uma pessoa nova faleceu. E nós sempre estamos nos enebriando, achando que a vida, ela sempre não terá fim, achando que a vida não tem um ponto final. E essa é uma ilusão muito ruim. Certa feita, um seminarista estava lá no seminário e ele estava chorando, e um colega passando por aquele quarto, entrou no quarto e perguntou: por que você está chorando, tarde da noite? Ele virou e falou assim: eu estou com uma angústia muito grande. Qual é essa sua angústia? Eu estou com uma angústia de que a minha mãe vai morrer. Aí o colega perguntou para ele: ela está doente? Ela está internada? Ela está hospitalizada? Não, ela não está doente, ela está bem. Ela não está no hospital, ela está em casa. Ela deve estar dormindo, mas eu estou com uma angústia de que ela vai dormir, e eu não estou conseguindo viver com isso. Aquele colega mais experiente disse a ele: oh, meu colega, sofra só pelo hoje, o amanhã deixe para amanhã. Deite então sua cabeça e agradeça a Deus que sua mãe está viva e está bem, e você está vivo, e hoje você pode viver o seu dia com o Senhor. O amanhã pode trazer e produzir ansiedades tremendas, dificuldades tremendas, lutas tremendas. Observe o Salmo, como que Davi está dizendo para nós aqui, como que Davi está nos mostrando a como vamos lidar com a perseguição, com as tribulações, como vamos lidar também, inclusive, com o amanhã, como vamos lidar com as nossas expectativas diante da vida. Queridos irmãos, eu vejo 4 soluções para que a gente possa viver uma vida, não sem problemas, viver uma vida de uma forma saudável, de uma forma prazerosa, na presença de Deus e principalmente, queridos irmãos, ao redor daqueles que estão ao nosso lado. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos irmãos, que Davi nos diz aqui, é que nós precisamos ter uma espiritualidade profunda com Deus. Você pode se sentir só, você pode ter sido abandonado por pessoas,
pela sua família, mas Deus não te abandona. Você precisa ter essa convicção na sua vida. Você precisa entender que o amor e a dimensão da graça de Deus é algo maravilhoso e extraordinário para você. É imensurável, é eterno. Você precisa ter essa convicção de uma maneira profunda. Isso precisa ser uma verdade para você. Observe os primeiros textos desse salmo, como Davi diz isso. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamarei a grandeza do Senhor. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Verso 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Você precisa ter uma experiência verdadeira com Deus. Você precisa ter uma experiência verdadeira com Deus. Davi tinha uma experiência verdadeira com Deus. Para Davi existia um Deus supremo sobre todas as coisas. Para Davi existia um Deus que estava acima das transitoriedades da vida. Dos momentos difíceis da vida existia um Deus que estava acima destas coisas. E que este Deus tem o controle das nossas vidas, inclusive. Por isso que ele diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Sempre o louvarei. Qual é a sua convicção de Deus? Quem é Deus para você? Deus para você é de fato um Deus soberano, um Deus pessoal, um Deus que você entende que você fala com Ele, que Ele te escuta e que a Ele você precisa adorá-lo de todas as formas, de todas as suas possibilidades? Quem é Deus para você? Você é capaz de definir Deus? Ou você canta aquela música que o pessoal fala, ninguém explica Deus, e você cai nessa lorota? Não, querido irmão. Explica-se Deus, e quem explica Deus para nós é a santa palavra dele, amém, irmãos? Você pode falar um amém verdadeiro? A palavra de Deus nos explica Deus, nos explica que Deus é soberano, Ele é digno de ser adorado, nos explica que Ele está no controle de todas as coisas, nos explica que quando nós adoramos a Deus, esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, esse Deus não se atinge diante dos dilemas de nossas vidas, Ele está acima e por isso Ele pode ser o nosso socorro, Ele pode ser o nosso refúgio, Ele pode ser aquele que nos acolhe. O nosso grande problema, queridos irmãos, é que nós temos um pensamento religioso e nós não temos um pensamento espiritual de um relacionamento vivo com Deus. Qual é o seu pensamento? É religioso ou é espiritual? Você adora a Deus, você entende que Ele é um Deus pessoal, que você o conhece, que Ele se revelou a você, e como Ele se revelou a você, você precisa reconhecer que Ele se revelou a você por meio do Filho dele, Jesus Cristo. Ele diz, o Filho dele, como nós lemos nessa última quarta-feira, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, e eu faço a vontade do Pai, e aquele que fizer a minha vontade estará fazendo a vontade do Pai, amém, igreja? Então nós adoramos um Deus que é poderoso, um Deus que é grande, um Deus que é tremendo, um Deus que nos socorre, um Deus em quem você pode contar, amém, irmãos? Por isso que Davi está se voltando a Ele. Aquele que realmente tem essa confiança nesse Deus, olha o que Davi diz aqui, venham comigo, ele fala isso 3 vezes nos 3 primeiros versos, é um convite de Davi, venha adorar a esse Deus junto comigo, amém, irmãos? Venha adorar. Davi está com problemas? Sim ou não?
Está com problemas. Davi está sendo perseguido? Está sendo perseguido. Davi está sofrendo? Davi está sofrendo. Davi está sentindo solidão? Está. Mas observe isso nesse texto, querido irmão. Mesmo em meio às dificuldades, aquele que confia no Senhor, ele é capaz de convidar o próximo a vir adorar ao único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Você consegue fazer isso? Você tem vivido isso? Você tem experimentado isso na sua vida? Querido irmão e querida irmã, as lutas e as dificuldades da vida nada mais são do que uma prova. Nada mais são do que uma prova. E a grande prova da vida é justamente sobre isso. Em quem temos crido. De onde vêm as nossas forças? Em quem você tem crido? De onde vêm as suas forças? Observe a segunda lição que Davi nos diz aqui, a partir do verso 5. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Amém? Olha isso. Ele não está sem problema. Ele não está sem dificuldade. Mas você pode experimentar alegria mesmo em sofrimento. Você pode experimentar alegria mesmo em angústia. Quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos. E a primeira vez que eu tentei me batizar, irmão Marcos, eu tinha 9 anos. Eu cheguei e falei com o pastor, eu quero me batizar. Aí o pastor virou e falou assim, não, mas nós temos que conversar com seu pai e a sua mãe. Aí no domingo à noite, meu pai e minha mãe estavam lá, aí eu falei, pai, o pastor falou que tem que conversar porque eu quero me batizar. E meu pai falou assim, não, você é muito novo, não vai batizar agora não. Mas o senhor não vai nem falar com o pastor? Ele falou assim, não, você está muito novo. Aí eu falei, mãe, obedece o seu pai, Carlos. Tá bom. Eu falei, quando eu vou poder me batizar, pai? Ele virou e falou assim, daqui mais um tempo. No outro ano, chegou mais ou menos no mês de agosto, eu cheguei e falei, pai, eu quero me batizar, vai ter batismo lá agora, eu quero me batizar. Não, você ainda está muito novo. Pai, quando eu vou poder me batizar? Ele falou assim, mais para frente. No outro mês, o pastor fez uma pregação daquelas assim que o coração rasgou diante de Deus, sabe? Ele fez uma pregação, o pastor Sérvio Canedo, fez uma pregação, eu levantei a minha mão e eu fui direto, nem precisou chamar, eu já fui lá na frente, entregando a minha vida para Jesus. Aí quando o pastor terminou de orar e tal, na hora que eu voltei e sentei, aí meu pai virou e falou assim, agora você pode se batizar. E naquele ano eu me batizei. E eu me batizei, foi no dia 31 de dezembro de 1984. Meu pai veio falecer no mesmo ano. E no ano que meu pai faleceu, no dia que meu pai faleceu, foi um acidente de carro, um dia muito triste, um dia muito terrível. A pessoa que ligou, eu atendi o telefone, aí virou e falou assim, quem está falando? Eu falei, é o Carlos. É o filho do Beltrão? Eu falei, é o filho do Beltrão. O que é para fazer com o corpo dele aqui? Porque ele morreu. Eu falei, eu estava com a roupa do uniforme para ir para a escola, eu falei, mãe, atende aqui, que eu acho que aconteceu alguma coisa com o pai. Aí minha mãe estava vindo, o que aconteceu? Eu falei, eu acho que o pai morreu. Ela falou, vai correndo atrás do seu irmão. Eu fui correndo atrás do meu irmão, do Paulo. Ele trabalhava, a gente morava ali na rua 72, e o Paulo já estava chegando lá na Paranaíba. Eu cheguei lá e falei assim, Paulo, a mãe mandou te chamar porque parece que o pai morreu. O Paulo, a primeira reação dele, você não brinca com isso, cara. Eu falei, não é brincadeira. Parece que o pai morreu. Fomos, levamos um dia e meio para o corpo chegar. O corpo chegou, um dia terrível, angustiante. Lá no meio do cemitério, estávamos os nossos irmãos todos juntos.
A minha irmã Débora estava grávida, estávamos todos chorando, e Deus me usou naquele momento. Eu falei assim: o pai não morreu, o pai está com Deus, o pai vai viver aqui dentro da gente, e o pai agora está onde ninguém mais vai chorar. Eu tinha 11 anos. Isso que o Salmo 34 diz, eu experimentei na minha vida. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Amém, querido irmão? A tua experiência com Deus precisa ser verdadeira. Não pode ser uma experiência religiosa. Você precisa ter de fato uma experiência com Deus, uma experiência verdadeira com Deus, para experimentar as coisas inefáveis que vêm do trono da graça de Deus, para experimentar da força que vem do trono da graça de Deus, para experimentar o socorro que vem do trono da graça de Deus, para experimentar o amor que vem da graça de Deus. O Senhor, o nosso Deus, não nos decepcionará. Ele não nos decepciona. Os homens podem nos decepcionar, as pessoas podem nos decepcionar, a igreja pode te decepcionar, mas Deus não nos decepcionará, jamais. Os que confiam nele experimentarão a alegria dele, o poder dele. Eu não estou te falando de uma sensação, porque aquele dia a sensação era terrível, o gosto era amargo, o fel vinha, o cheiro era horrível. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para Deus, nós experimentamos algo extraordinário, que eu denomino isso como milagre, eu denomino isso como o poder de Deus, eu denomino isso como uma experiência sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas, e eu quero que você tenha essa experiência, eu quero que você tenha essa convicção, eu quero que você compreenda quem é Deus. O salmista diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Não fica vivendo de um conto dos outros, mas queira viver a tua experiência com Deus, queira experimentar a alegria do céu, queira experimentar a força do céu, a sabedoria do céu, o poder que vem do céu, na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você fizer. Prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja, experimente esse Senhor, experimente essa graça de Deus, experimente o cuidado dEle. Olha o que ele diz ainda, verso 5: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Amém, irmãos? Amém, querido irmão? Quantas pessoas hoje estão decepcionadas? Quantas pessoas estão hoje decepcionadas? Mas eu quero dizer a boa notícia nessa noite. Existe alguém que se revelou a este mundo e nos diz: você não ficará decepcionado, você olhará para mim, e eu serei o teu Deus, e você será o meu filho, a minha filha amada. Amém, irmãos? Então confia nesse Senhor, confia em Deus. Verso 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Agora, essa experiência com Deus, então ela não pode ser religiosa, ela precisa ser uma experiência sua, ela precisa ser uma experiência que te motive a convidar outras pessoas a terem essa sua experiência com Deus. Agora, isso só é gerado a partir do verso 7, olha aqui:
Temam o Senhor, vocês os que são santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Estava compartilhando essa semana com o irmão Guilherme. O irmão Guilherme trabalha lá no Quinem, né? Quinem lá em Abadia, onde ficou aqueles restos do acidente do Césio. E na época do acidente do Césio, eu morava lá perto, na rua 72. E as minhas irmãs falaram assim, não, vamos lá fazer o teste. E a gente tinha que ir, era uma fila, né? Tinha que fazer o teste, passava aquele negócio. Quantos aqui fizeram esse teste? Só para me ver, quem que é da época? Só a irmã Edmara? Irmã, a gente é meio antigo então. Ninguém aqui fez o teste. Fiquem tranquilos, eu fui aprovado. Mas os meus tênis não foram aprovados. Eu tive que deixar o tênis, eles me deram um negocinho lá, coloquei no pé e fui embora sem os tênis. Eu falei, meu tênis está enterrado lá no Quinem. Interessante. Chegando lá, as minhas irmãs falaram assim, eles perguntaram, vocês brincaram? Brincamos. E a bola? Não, não era minha. E de que mais vocês brincaram? Eu fiquei calado, eu e meu irmão ficamos calados. Na verdade, a gente tinha ido de bicicleta, a gente jogava bola naquela rua, e naquele dia a gente juntou uma molecada. A molecada jogava bola lá, ninguém passava naquela rua, irmãos. Era uma rua tranquila para jogar bola. Então a gente jogava bola lá. As minhas irmãs, vocês têm que levar a bicicleta. Vocês têm que levar a bicicleta. Aí eu falei para o meu irmão, se a gente levar a bicicleta, a gente vai ficar sem elas. Aí meu irmão virou e falou assim, vamos esconder. Eu falei, então vamos esconder. Olha as ideias de menino. As ideias, né? Menino é assim. Aí, no final das contas, a gente escondeu a bicicleta na casa de um colega. Aí a mãe do colega virou e falou assim, vocês levaram a bicicleta lá para testar? Aí eu e o meu irmão, levamos. Nada nos aconteceu. Eu sou careca, mas o meu irmão não é. O Beltrán Júnior não é careca, só eu que sou. Mas por que eu digo isso, queridos irmãos? Eu experimento esse cuidado de Deus. No dia do acidente, a gente estava brincando naquela rua. A gente estava jogando bola. A gente caiu naquela rua. Aonde passou os carrinhos, falaram que passou por um trio, que arrancaram as calçadas daquela rua. Porque eles chegaram com o carrinho e depois foram embora com o carrinho. E por onde eles passavam, era onde a gente fazia o gol. E o goleiro era eu. Deus cuida de nós. Cuida de nossas vidas. Cuida das nossas famílias. Querido irmão e querida irmã, aprenda o valor de orar. Aprenda o valor de interceder pela tua casa. Se eu estou de pé, graças às orações da minha mãe. Porque juízo não tinha. Né, Serginho? Juízo a gente não tinha. Você morava lá perto também. Aí, eu e eles são careca, lustroso. Mas você não passou lá? Você não fez o teste lá, não? Escapou do teste? Era menor, irmãos. Eu conheço o Serginho, ele era pequenininho. Ele é bem mais novo que eu. Mas vejam como Deus é bom. Eu tenho certeza que você tem uma experiência semelhante à minha. Por que na tua angústia, no problema que você atravessa hoje, você perde a sua fé? Você desestrutura completamente. Por que você não alimenta a sua fé de todas as formas? É isso que ele está dizendo sobre temor a Deus. Temor, reverência. Estar na presença de Deus, querer estar na presença de Deus, saber e buscar a Ele. É Ele que vai te sustentar, é Ele que te guarda, é Ele que te guardará.
A terceira lição desse texto para nós, queridos irmãos, é aprender a guardar a palavra na vida. Verso 11: venha, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os teus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Isso para mim significa, queridos irmãos, que o temor de Deus se associa numa vida de santidade, numa vida intensa de busca diante de Deus. Isso para mim o salmista diz, para mim nada mais, nada menos de que se você confia nesse Deus, você busca esse Deus, você experimenta esse Deus, e agora você aplica a verdade dEle, a palavra dEle na tua vida e na tua história. E é muito triste nós vermos hoje crentes que não aplicam isso. É muito triste nós vermos isso, queridos irmãos. Crentes que não estão nem aí em mostrar para o mundo quem é Jesus. Se as pessoas olharem para o seu perfil nas suas redes sociais, elas vão dizer o quê? Que é um perfil de um cristão? É um perfil de alguém que teme a Deus? Se alguém sentar com você em qualquer lugar onde você esteja, essa pessoa depois de 5 minutos vai saber que você tem valores que são eternos, valores que vêm de Deus. Eu aprendi na minha vida com a minha mãe era uma evangelista e sempre foi uma evangelista. A gente ia para a fila dos bancos, ela chegava lá, irmã Teresa, em 5 minutos ela estava evangelizando a pessoa que estava na frente, que estava atrás. A minha mãe sempre tinha um folhetinho que eu nunca entendia onde que estavam esses folhetos, onde ela conseguia esses folhetos. Ela tirava os folhetos e dava. Na hora que chegava no caixa, ela falava com aquele jeitinho dela, com aquela voz dela: bom dia, moça, bom dia, você está bem? Estou bem. Você sabe que Jesus te ama? A moça do caixa dava um sorriso para minha mãe e falava assim: amém, eu vou orar por você hoje. Qual que é o seu nome? Dava o nome e a pessoa falou: obrigada. Aí falou assim: você precisa procurar uma igreja, você vai na igreja? Ela falou: eu já fui, faz tempo que eu não vou. Jesus Cristo está voltando, volte para a igreja, Jesus Cristo está voltando. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu vi minha mãe fazendo isso, dentro de ônibus, no hospital, no mercadinho, em todos os lugares. Hoje os crentes estão falando sobre qualquer coisa. É mais fácil as pessoas olharem para você e saber qual o partido que você é, do que saber se você é de fato um filho de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Querido irmão e querida irmã, nós somos representantes do Deus Todo-Poderoso, nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. Quando as pessoas nos olharem, precisam ver a glória de Deus sendo mostrada através de nossas vidas, os valores de Deus sendo revelados através de nós. Por último, queridos irmãos, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. A última lição que nós temos para aprender no Salmo 34. A verdadeira espiritualidade gera homens e mulheres humildes de coração. Essa é a primeira bem-aventurança do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado os humildes de coração, porque esses verão a Deus. A verdadeira experiência do cristianismo não é glamour, não é, mas é a simplicidade. É a simplicidade, é o coração cheio de fé. Eu acho que hoje a gente tem vários estereótipos de crente. E tem muitas pessoas que estão vivendo esses estereótipos de crente. Eu não quero que você saia e venha aqui na igreja para aprender um tipo de estereótipo de crente. Não. Eu quero que você, todas as vezes que você vier aqui adorar a Deus, você venha conhecer o Deus Todo-Soberano,
o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Eu quero que você aprenda com esse Deus, quão maravilhoso é andar com Ele, quão espetacular é experimentar Ele na sua vida, do socorro dEle, do cuidado dEle na sua vida. Eu quero que você tenha uma experiência verdadeira com Deus, não experiências religiosas, mas experiências verdadeiras com Deus. Experiências de que quando você falar, as pessoas possam realmente dizer, verdadeiramente Deus estava contigo, Deus tem estado contigo. Essa semana eu postei lá no Instagram um TBT de 5 anos atrás, dessa construção. E eu fiquei me lembrando de 10 anos antes, de 15 anos antes, e de tudo que a gente veio passando, atravessando para chegar até aqui. E 5 anos atrás estavam só alguns pilares, algumas colunas aqui. Hoje você entra, está tudo organizado, tudo bonito. Mas você não sabe como que chegamos até aqui. Mas eu quero te dizer, chegamos até aqui porque nós nos humilhamos diante de Deus. Nós nos humilhamos diante do Senhor. O verso 19 diz, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Não fica achando que chegamos até aqui sem choro, sem dificuldades. Não, chegamos aqui com muito choro, com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas experimentando em todas elas o livramento do Senhor. Reconheça os livramentos de Deus na tua vida, nesta semana, ao longo dos anos que você foi passando. Reconheça e não se esqueça de nenhuma das ações de Deus sobre a tua vida, nenhuma das manifestações da graça de Deus sobre a tua história. Ele protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Confia nisso. Não importa a dor, não importa o choro, não importa a angústia, não importa a tribulação, não importa a adversidade. O Senhor em todas elas está presente e Ele se manifestará sobre a tua vida, mostrando o tamanho da glória dEle, o tamanho do poder dEle. Se tem algo que eu posso te dizer, se você está pesaroso, chorando, angustiado, chore e saiba que o Senhor enxugará todas as suas lágrimas e no tempo certo Ele derramará da glória dEle, da graça dEle, do poder dEle, da força dEle sobre a tua vida. Mas eu não posso terminar essa noite sem te fazer um convite. Prove, experimente a Deus e veja o que esse Deus é capaz de fazer na tua vida e na tua família. Prove e veja quão grande é e quão maravilhoso é o Senhor, o nosso Deus. Feche os teus olhos e conversa com Ele nessa hora. Agora é você e Cristo Jesus com o nosso Pai Celeste. Coloca a sua vida diante dEle. Meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, porque no meio de tantas lutas, o Senhor sempre estendeu a tua mão bondosa, o Senhor sempre nos levanta, o Senhor sempre nos tem sustentado. Eu quero te agradecer, porque nos dias mais difíceis, o Senhor sempre esteve ao nosso lado.
Eu quero te louvar porque o Senhor não nos decepcionou em nenhum momento de nossas vidas e nunca nos decepcionará em nenhum momento. Eu quero te agradecer porque podemos confiar que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso, que Tu és gracioso. E nesta hora, ó Pai, aquele que está cansado, sobrecarregado, angustiado, até mesmo frio em sua fé, que o Senhor, nesta noite, gere esta fé em Cristo Jesus, esta verdadeira confiança no Teu Filho. E que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça e nos abençoe, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.